Saudações mágicas, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico. Esse espaço, você já sabe, destinado para a gente conversar sobre espiritualidade, sobre poder pessoal e sobre expansão de consciência. Mas todos esses temas, espiritualidade, poder pessoal, expansão de consciência, são extremamente subjetivos, não científicos, e eles só podem ser discutidos a partir de um alicerce central, a fé. Fé, essa que move a esperança de tantas pessoas, mas que também é a maior motivadora de ódio e guerras ao longo da história da humanidade. E sobre esse paradoxo inevitável é que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Acho que desde que eu me entendo por gente, fé tem sido o tema central da minha vida. Uma mediunidade não entendida, não explicada, me levou a procurar muitos caminhos de espiritualidade desde que eu era uma criança. Minha avó me conduziu por alguns caminhos, minha mãe me levava para onde diziam que tinha alguma coisa que podia me ajudar. Assim, até os 13 anos de idade eu já tinha passado por várias religiões, pessoas já tinham tentado me desenvolver espiritualmente, e com 13 para 14 anos eu me converti numa igreja evangélica, onde eu fiquei aí até sendo pastor até os 24 anos. Pelo menos. Então esse foi um tema que eu sempre persegui e essa é a razão desse canal, Apesar de eu ser bruxo e trabalhar estritamente com a espiritualidade hoje, o meu canal não é sobre bruxaria, sobre magia, o meu canal é sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, porque esse é o tema que tem definido a tônica da minha vida até hoje, nos meus 45 anos de idade. E a definição dessa palavra fé, no meio que eu frequento hoje, que é o meio mais holístico, esotérico, ganhou um tom meio pejorativo, como se ela pertencesse a denominadas religiões. Mas se a gente vai estudar a origem, as etimologias da palavra fé, tem origens no grego, tem origens no hebraico e até mesmo no aramaico ali, para os hebreus antigos. E essa palavra sempre está ligada com confiar fielmente em alguma coisa. A definição no hebraico é muito legal porque a fé tem a ver com aquilo que capacita as pessoas a se moverem para frente. Eu gosto muito da definição da Bíblia, que está, se não me engano, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem e o firme fundamento das coisas que não existem. E aí quando você vai pegar, por exemplo, as definições de lei da atração, que é uma outra coisa que já ganhou um tom pejorativo, você percebe que nada mais é, a lei da atração nada mais é do que você conseguir sintonizar frequências que estão aí pelo universo, pensar e sentir como se você já tivesse conseguido alguma coisa para que você possa acessar essas frequências e assim o universo mande para você isso que você está sentindo e pensando. Percebe como todas as definições são muito parecidas? Seja lá qual for a sua fé, a sua forma de expressar a sua espiritualidade ou a sua filosofia de vida, tudo aquilo que não pode ser cientificamente provado, mas que move o nosso interior com convicção, pode ser considerado como um ato de fé. Acreditar com certeza e convicção em algo que nós não vemos, que faz com que a gente consiga se mover em determinada direção e conseguir realizar algum objetivo, mesmo que esse objetivo seja só melhorar a sua qualidade de vida dia após dia. Quando a gente entende o significado dessa palavra e as formas diferentes como as várias religiões e filosofias se referem a ela, a gente começa a perceber o primeiro erro primário e descomunal que as pessoas cometem quando a gente está falando de fé. A prerrogativa da fé é humana e não divina. Fé é uma coisa que se concentra no ser humano e não em qualquer lugar do divino que possa ser. O próprio Jesus, na Bíblia, quando ele curava as pessoas, quando ele realizava milagres, ele dizia para elas assim: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Não fui eu que te salvei, não foi o meu Deus, não foi a minha religião, não foi o meu poder. Quem salvou você foi a tua fé. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus falava dessa forma. Então, quando você começa a perceber que a prerrogativa da fé é humana e não divina, não é em quem eu creio que realiza algum milagre, é o fato de eu acreditar, é o fato de eu crer em alguma coisa, você começa a perceber que não haveria a menor razão para a gente discutir a respeito de fé como discutimos. Porque eu tenho uma fé hoje muito específica, que eu gosto muito, uma filosofia de vida linda, que é a bruxaria, o paganismo,
Mas eu não posso, por conta disso, desprezar ou desviver tudo aquilo que eu vivi lá atrás como pastor, quando eu impunha a mão na cabeça das pessoas e via elas sendo curadas, quando eu orava pelas pessoas e os desejos delas se realizavam, as pessoas conseguiam empregos, casamentos melhoravam, tudo acontecia. Quer dizer que agora, porque eu me converti a uma outra fé, tudo aquilo era mentira, nada daquilo aconteceu, tudo aquilo foi uma farsa. Tem uma religião que a gente sabe que quando as pessoas se convertem para ela, eles precisam chutar o pau da barraca, quebrar e destruir e renegar tudo aquilo que eles viveram, mas só uma religião faz isso. Não é o meu caso hoje. Então, por que eu posso falar com certeza que tudo aquilo que eu vivi lá atrás era de verdade? Porque as pessoas tinham fé e eu tinha fé naquilo que eu estava fazendo, assim como eu tenho fé no que eu estou fazendo hoje. Essa é uma prerrogativa, repetindo, humana. Não é no que você crê, é o fato de você crer. Por isso hoje, seja lá qual for as coisas nas quais as pessoas acreditem, seja lá o que for que elas venham dizer para mim que é a fé delas ou que norteia a vida delas, eu respeito e não teço nenhum tipo de comentário, porque a fé, a melhor fé que tem é a que funciona. A melhor fé que tem é aquela que dá resultado. Isso também está na Bíblia. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, independente de onde você esteja, o importante é se aquilo que você acredita te move. Se aquilo no qual você crê leva você para algum lugar, te torna uma pessoa melhor do que você mesmo, ajuda você a melhorar sua qualidade de vida, ajuda você a realizar seus sonhos, seus objetivos. Mais uma vez, porque isso é muito difícil das pessoas entenderem. O mais importante não é no que você acredita. O mais importante é se o fato de você acreditar nisso está levando você para algum lugar. E aí, quando a fé começa a ser horizontalizada, porque pelo que a gente viu, ela é extremamente vertical, é eu e aquilo no que eu acredito. Mas quando a fé começa a ser horizontalizada, começa a acontecer todos os tipos de atrocidades que, infelizmente, nós estamos tão acostumados a ver. Isso é o princípio da física, gente. A partir do momento que a minha fé precisa se espalhar pelo mundo, como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, a fé do outro precisa encolher. E aí todas as guerras, todas as disseminações de ódio, as maiores atrocidades e os maiores genocídios que aconteceram ao longo da história sempre se deram e ainda se dão em nome da fé. Eu preciso fazer com que a minha fé se horizontalize e para isso eu preciso combater a fé do outro. Agora, o que talvez você não tenha percebido é que quem comanda essas guerras religiosas não está fazendo isso por fé. Está fazendo isso por política, está fazendo isso por economia, está fazendo isso por princípios de dominação. Por quê? Porque percebeu que quem crê em alguma coisa não entendeu que o importante não é o fato dele crer, mas sim naquilo que ele crê. Então, como a minha fé é terceirizada, como eu deixo de ser a coisa mais importante porque sou quem acredita e o mais importante passa a ser aquilo no que se acredita, nós conseguimos escravizar a mente das pessoas, nós conseguimos aterrorizar as pessoas e colocar medo nelas, dizendo que uma fé funciona e outra fé não funciona. E você é obrigado a aceitar a minha fé porque a sua não está correta. Isso se expande de uma forma tão terrível que o que as pessoas acreditam passa a definir o caráter delas. É a coisa mais comum, mais frequente que existe é as pessoas me procurarem porque estou tendo problema com um colega de serviço, tive uma ex-namorada e ela frequenta lugares. Ela gosta de ir em lugar que mexe com isso ou que mexe com aquilo. Vocês sabem do que eu estou falando, eu não vou falar aqui porque eu acho isso tão terrível. Mas o lugar que a pessoa frequenta, a fé que a pessoa tem, passa a definir o caráter dela. E as pessoas passam a temer o outro e a definir a forma como se relaciona horizontalmente com as pessoas baseado no que ela acredita. Mas é muito importante a gente dizer nesse vídeo, gente, que fé não tem nada a ver com caráter. O caráter das pessoas não é e não pode ser definido pela fé dessas pessoas. Muito pelo contrário. Se uma pessoa define o caráter da outra pela fé que ela tem, talvez ela é que tem uma falha de caráter muito grande e esteja se apegando em alguma religião que bloqueia todos os instintos e desejos primários dela, porque ela sabe que ela não tem caráter.
E aí ela julga o outro porque não tem essa mesma religião que ela e segue um caminho de mais liberdade, de mais liberalidade. Mas pelo amor dos deuses, a fé das pessoas não pode definir o caráter delas. Gente sem caráter, gente sem moral, gente que deseja o mal para os outros, gente que faz o mal para os outros, gente com capacidade de olhar para uma pessoa e com uma palavra demandar uma energia terrível contra ela, existe em todas as religiões, inclusive nas religiões dominantes. E aí, com toda essa bagunça causada pela horizontalização da fé, nesse contexto no qual eu e você já nascemos, acaba sendo muito difícil conseguir definir verticalmente no que eu realmente acredito, o que realmente me move, qual é o tipo de fé que se enquadra para mim, que me faz eu me sentir melhor. E eu atendo inúmeras pessoas todos os dias que sofrem com esse dilema, que são atraídos por uma fé específica, que são levados interiormente, e eu não vou entrar aqui nas causas que movem o interior das pessoas, mas são movidas interiormente em uma direção e acham que não podem ir, acham que não devem ir, a família não vai gostar, Deus não vai gostar, tenho medo do que vai acontecer comigo amanhã. É muito difícil voltar para a origem e definir verticalmente aquilo no que eu acredito, quando horizontalmente nós vemos essa bagunça generalizada. Então eu queria deixar aqui algumas dicas, alguns passos para você seguir, para que você possa recuperar a capacidade de descobrir verticalmente qual é a fé que melhor se encaixa para você. O primeiro passo necessário, e talvez o mais difícil de todos, desapegue-se das verdades absolutas. Verdade absoluta não existe. Não existe o caminho correto, não existe a verdade absoluta. Por mais difícil que seja, você precisa se desapegar. E eu vi esses dias um vídeo na internet que fala isso com tanta clareza que fica fácil você desapegar. Eu vou repetir aqui esse discurso que não é meu, repito, eu vi na internet. Tinha um rapaz falando sobre a prerrogativa geográfica de Deus. Que a primeira prerrogativa de Deus é geográfica. Se você nasceu aqui no Brasil, você é cristão. Mas se você nascer num país indiano, por exemplo, você vai ser indiano. Se você nascer no Japão, você vai ser budista, por natureza. E o Deus cristão vai ser uma coisa muito estranha para você. Se você nascer na África, por exemplo, você tem outras religiões, outras formas de ver o mundo. Assim como se você nasceu aqui na América pré-colonizada. Deus, para você, tem uma prerrogativa geográfica, porque o lugar que você nasce define a imagem que você tem de Deus. Então nós só temos três opções aí. Ou o Deus cristão é a mesma coisa que todos os outros, ou ele priorizou algumas pessoas, permitindo que elas nascessem em países onde ele já é adorado, ou ele não existe. Então, desapegue-se das verdades absolutas. Verdade absoluta não existe. Segunda coisa muito importante que você tem que fazer: vá atrás daquilo que te atrai e não daquilo que te assusta, te oprime e te ameaça. Nós vemos de um contexto religioso dominante onde tudo que não está na Bíblia é do diabo. E assim, se uma coisa me atrai muito, se uma coisa me excita, se uma coisa me seduz, necessariamente ela é má. E eu tenho que fugir disso. Onde eu tenho que ficar? Naquilo que me assusta, naquilo que me oprime, naquilo que me ameaça. Fuja disso. Se você está se sentindo desconfortável ou com medo na religião que você está, desculpa, aí não é seu lugar. Você tem que estar num lugar onde você esteja confortável, feliz, contente, seduzido, com vontade de avançar. Essa premissa de que aquilo que te seduz e te atrai é maligno, está errado. Maligno é aquilo que te faz mal, aquilo que te oprime. Terceiro ponto muito importante: não tenha pressa e desapegue-se da necessidade de pertencer. Eu sinto dizer, eu persegui inúmeras religiões. Eu amo a bruxaria de paixão, mas eu acho que o caminho da espiritualidade é um caminho que vai se transformando a cada dia. Porque o caminho da espiritualidade tem a ver com o seu caminho evolutivo. E quanto mais você se conhece e evolui, mais a necessidade de metamorfose na sua espiritualidade. Então é difícil você dizer assim: hoje eu encontrei um caminho X, estou feliz nele e nunca mais vou mudar. Talvez se você encontrou esse caminho, você se acomodou. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. Continue tateando, porque a grande beleza do caminho da espiritualidade não é o que você encontra, mas é o caminho que você percorre para chegar lá.
E pare, desapegue-se da necessidade de pertencimento, essa necessidade social que nós temos de fazer parte de um grupo. A horizontalidade da fé é uma consequência, é um presente. Se eu encontro outras pessoas que têm a mesma fé que eu e a gente consegue compartilhar isso, isso é uma delícia. Mas isso não pode ser o que define o teu caminho. Vou nesse caminho porque todo mundo que eu conheço está lá. Vou nesse caminho porque tem mais gente. Vou nesse caminho porque eu vou ter mais assistência. Desapegue-se da necessidade de pertencer. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Você não sabe para onde você vai depois que você morrer. Então o seu caminho de espiritualidade tem que ser só seu. Se você conseguir pertencer, lindo, maravilhoso. Se você não conseguir, continue seguindo na direção que está te fazendo bem. Um outro ponto muito importante, não vincule as suas práticas espirituais a qualquer tipo de atividade social ou coletiva. Ainda emendando no tópico que eu acabei de falar, não é mesmo? As coisas que você faz pelos outros, pela sociedade, não podem depender daquilo que você crê. Se você é uma pessoa boa, altruísta, quer ajudar o próximo, quer ter uma vida social intensa, isso é um ponto isolado que não necessariamente precisa depender ou estar ligado com a tua fé. Porque quando você tem uma desilusão com alguém, isso é muito normal, quando você se desilude com um grupo, com uma pessoa ou com um coletivo, isso pode abalar a tua fé. Então, não vincule a sua espiritualidade, a sua fé, a nenhum tipo de prática ou atividade social e coletiva. Tenha isso como uma consequência legal, um plus, se tiver, mas não dependa disso. Outro ponto importante, avalie sempre os benefícios espirituais, mentais e emocionais da sua fé. Essa fé que você está praticando hoje, está te levando para onde? Está te conduzindo para onde? Virou uma prática social? Virou uma prática mecânica dentro de casa? Ou ela está sempre instigando você numa jornada? E essa jornada tem que ser para dentro. Não é uma jornada em direção ao céu ou ao Valhalla ou qualquer lugar que seja. Essa jornada é uma jornada para dentro. Então avalie sempre se as suas práticas de fé têm benefícios espirituais, mentais e emocionais para a tua vida. E o último ponto, não menos importante. Não tenha medo de mudar radicalmente de direção se isso for necessário. Lembre-se de que a fé existe para você e não você para ela. As pessoas têm medo de abandonar os seus altares, os seus deuses, as suas práticas, como se elas vivessem para a espiritualidade, mas isso está completamente equivocado, lembra? Não é no que você acredita que importa, é o fato de você acreditar. Então, se você não acredita mais tanto em alguma coisa, não adianta você levar essa prática adiante, isso não vai servir para nada. A fé existe para você, para mover você. Se a tua fé não está mais te movendo, chegou a hora de você mudar radicalmente de direção. Eu aprendi uma coisa com uma sacerdotisa uma vez. Honre aquilo que passou e encerre quando for necessário. Mude de direção sempre que preciso com o devido respeito, encerrando os devidos vínculos, fechando as portas, agradecendo e honrando a quem quer que seja. Mas mude de direção sempre que for necessário, porque a fé existe para você e não você para ela. Pois é, não é possível isolar na história da humanidade a importância e a presença da fé. Afinal, somos todos, em maior ou menor medida, movidos por aquilo que não vemos, não podemos provar, mas acreditamos intensamente dentro dos nossos corações. O que nos resta é mergulhar de cabeça nessa jornada individual e intensa que é a nossa espiritualidade. Apenas tendo o cuidado de compreender que cada indivíduo tem o mesmo direito que você de viver plenamente a sua verdade espiritual, mesmo que essa seja completamente estranha e assustadora para você. Afinal de contas, esse é um caminho vertical e você não tem absolutamente nada a ver com a fé do outro. Se você conseguir dar conta plenamente da sua espiritualidade, já vai estar de bom tamanho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e de compartilhar essa mensagem com outras pessoas que possam se beneficiar dela. Deixa aqui algum comentário sobre o que você achou dessa mensagem e daqui 15 dias a gente está de volta.